vamos a dar pase a Fabiano Bringel. Él es profesor del Departamento de Geografía y del programa de posgrado en Geografía de la Universidad del Estado de Pará, miembro del Grupo de Investigación Territorial País de la Amazonía y de la Red de Investigadores de Geografía Socioambiental. Integra el Grupo de Trabajo Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano de Claxo. Adelante, Fabiano. Te escuchamos. Bienvenido. Muchísimas gracias. Tienes 8 minutos. Boas noites. Quero a permissão para falar em português, que eu consigo falar melhor, falar melhor, porque as articulações das ideias são mais rápidas e consigo articular melhor. Falo muito mal castelhano, espanhol. Só uma pequena permissão para falar em português, né? Bem, gente, agradecer muito o convite, né? Agradecer ao Criar Peru, né? Na figura do companheiro Gerardo, né? E dos outros demais companheiros que estão aqui, né? Saudar as diversos palestrantes que estavam aqui presentes, que estão aqui presentes, a Adriana Larico, né? A Marina Velasco, Cleia Chamique, Márcia Matalaia, o companheiro Tomás Salcedo aqui também, e o companheiro Melcri, José Melcri, também companheiro do meu GT aqui, né? Saudar aqui, né, nessa noite, estou aprendendo muito, né? E basicamente nas falas, né, nas falas dos companheiros e companheiras, desde os territórios indígenas, camponeses, né? Me parece que a realidade, desde o México, passando pelo Peru, Colômbia, Bolívia, né? Me parece que estão desenvolvendo uma estratégia que a gente está chamando aqui de agroestratégia, no sentido de suplantar os obstáculos jurídicos e formais que os povos, ao longo da sua trajetória de luta, instituíram, né? Conseguiram fechar os territórios para o avanço do capital e do seu principal aliado, o Estado, né? Ou os Estados nacionais na América Latina. Me parece que essas agroestratégias elas vêm sendo desenvolvidas ao longo dos países, especialmente nos países amazônicos. Quais são essas agroestratégias, né? Que são levadas a cabo em alguns momentos, né? No caso brasileiro, por uma bancada ruralista, uma bancada que é composta por mais de 250 deputados federais, senadores, que são representantes da oligarquia rural brasileira e que, eu acredito, não deve ser diferente, né, nos países que compõem a América Latina. E essa elite oligárquica ela vem desenvolvendo essas agroestratégias. Por exemplo, no caso da Amazônia brasileira, uma redefinição do que seria a Amazônia Legal. Essa redefinição da Amazônia Legal, alargando o território amazônico para exatamente abrir as suas fronteiras para a expansão da soja, do eucalipto e da cana-de-açúcar. Isso no Brasil, desde a década de 50 do século XX, foi proibido a expansão desse tipo de cultura para a Amazônia brasileira, né? Recentemente, os oligarcas, né, no Congresso Nacional abriram essas fronteiras para a expansão da soja, dos pinos, né, e da cana-de-açúcar aqui no Brasil, né? Eu acredito que esse tipo de estratégia vem se desenrolando por outros países, no caso aí
do caso do Peru, que eu ouvi aqui os companheiros levantando a questão de leis que abrem para a expansão na floresta, nos bosques, né, para processos apropriadores dessa floresta, desses bosques, por exemplo. Né? Então, aqui também, uma outra agroestratégia que eu venho destacar seria a redução das reservas legais, reservas que a gente, a duras custas, muita luta sendo desenvolvida, né? Nós conseguimos, aqui no caso brasileiro, no caso da Amazônia, para cada propriedade rural que nós temos, 80% dessa propriedade deveria ser preservada. Eles alteraram isso no Congresso e diminuíram de 80% para 50%. Ou seja, metade das propriedades elas podem ser apropriadas e mexidas dentro, inclusive, de sua reserva legal. Né? A liberação de crédito hoje para quem pratica crime ambiental. Né? Essa liberação de crédito também vem sendo aberta, porque, por exemplo, quem pratica algum tipo de crime ambiental é colocado numa lista, essas pessoas, uma lista suja com o nome queimado, e essa lista ela vem sendo mexida para que possa liberar esses nomes que praticaram crimes ambientais para que eles possam aí acessar políticas de fomento, inclusive de crédito agrícola, né, de crédito fomento, de pessoas que até então faziam parte de listas sujas, né, não só de crimes ambientais, mas também quem praticava trabalho escravo, quem praticava algum crime ambiental em seu território, por exemplo, também. Né? Nós vemos aí também a privatização das terras públicas como uma parte dessa agroestratégia. Né? Ação empresarial, vindo também dentro dessa agroestratégia, sendo liberada em territórios indígenas, quilombolas brasileiros, né? E assentamentos rurais de camponeses, no caso brasileiro. Né? Também via um movimento ideológico pelos veículos de comunicação de massa, se vende uma lógica de que né? Os senhores do agronegócio, eles seriam senhores modernos, importantes para a economia nacional, e que eles beneficiariam uma boa parte da população com a oferta de empregos e tudo mais. E isso vem sendo bombardeado numa campanha, numa das principais redes emissoras brasileiras, no caso a Globo, todo santo dia, através de uma campanha, o agro é pop, o agro é tech, o agro é importante para a economia nacional, por exemplo. Né? Ou seja, há um bombardeio, né, ideológico pelos grandes veículos de comunicação de massa para que possa dizer que o agronegócio representa a modernidade, representa um elemento muito importante para a economia nacional, por exemplo. Ao mesmo tempo, elegendo aqui processos de urbanização, a cidade como uma espécie de futuro possível para quem não conseguir se estabelecer no campo através da mecanização que se estabelece através desse mesmo agronegócio. Então, são algumas agroestratégias que vêm sendo desenvolvidas na América Latina que a gente precisa dar respostas enquanto povos do campo, por exemplo. E essa resposta, né, ela é muito difícil porque ela coloca diversos sujeitos através de diversas gramáticas de luta, gramáticas que algumas vezes estão vinculadas a uma pauta econômica, a uma pauta distributiva, a uma pauta que é, por exemplo, no caso dos sem terra, a distribuição de terra, por exemplo. Coloca esse sujeito numa dinâmica da luta social que muitas das vezes não se encontra
com outras gramáticas de luta, por exemplo, que estão articuladas através da luta pelo reconhecimento do território, no sentido de garantir uma identidade étnico-racial, por exemplo, através dos indígenas, através de populações tradicionais ribeirinhas, através dos quilombolas, por exemplo. Então, muitas das vezes, essas gramáticas que estão num campo mais econômico se desloca de um campo muito mais ligado, digamos, a lógicas culturais de reivindicação, por exemplo. Então, nesse sentido, minha pergunta vai para as diversas companheiras e companheiros aqui, ativistas que se apresentaram. Como é que nós podemos conseguir articular, né, essas diversas demandas gramáticas de lutas diferentes que estão vinculadas à luta pela terra e à luta pelo território, que colocam muitos atores em rota de coalizão, muitas das vezes, em rota de enfrentamento, porque, digamos, a pauta do movimento dos trabalhadores rurais sem terra não seria muito o reconhecimento dos territórios, mas sim a distribuição da terra, né? O reconhecimento dos territórios estaria articulado à lógica da lógica pela luta pelo território e, portanto, vinculada muito mais ao campo dos indígenas, quilombolas e tudo mais. E aí eu queria um pouco falar de uma experiência de luta que vem sendo desenvolvida no Brasil, que tentou ou tenta equacionar essas questões, tenta colocar e resolver essas lutas de pautas diferentes, que é o movimento da Teia dos Povos. Não sei se vocês já ouviram falar desse movimento aqui no Brasil, que reivindica lógicas mais horizontais, que reivindica lógicas de apoio mútuo, de solidariedade, que reivindica lógicas, portanto, que quebrem a lógica hierárquica dos movimentos, né, que muitas das vezes copiam o Estado, copiam lógicas autoritárias de organização e, portanto, aí descentraliza, horizontaliza e faz com que, né, esses movimentos tenham um peso equivalente, um peso igual dentro de uma instância, né, que tem uma forma de rede organizativa, por exemplo. Né? Fabiano, te queda un minuto para cerrar. Mais um minuto. Então, só para concluir, então é perguntar isso, como é que estão essas perspectivas de unir a luta pela terra, pela luta pelos territórios ancestrais, por exemplo, uma luta mais camponesa, né, sem terra, de agricultores, por exemplo, com uma luta dos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, das comunidades tradicionais como um todo, né, já trazendo à luz essa experiência, né, da teia dos povos para vocês que tentam aí novas estruturas mais horizontais, descentralizadas, que possam aí comportar diversas perspectivas diferentes na sua luta. E, ao mesmo tempo, chamar, né, fazer um chamado. Eu falo desde Belém, do estado do Pará, na Amazônia, né, brasileira, e, ao mesmo tempo, aqui dizer que em 2025 vai ter a COP aqui, né? Essa COP que é a reunião aí, né, de 170 países, né, de lideranças, autoridades desses países que vão se reunir e a gente organizar uma cúpula dos povos, uma cúpula desses povos sob protagonismo dos povos indígenas aqui, que a gente possa fazer frente exatamente tanto ao capital e ao Estado, que fazem muito mal exatamente, né, a mudança, a crise climática. Essa crise climática é exatamente promovida pelo Estado e pelos capitais aqui colocados, né? Então, que os povos e pobres não devam pagar por essa crise. Quem deve pagar são exatamente os ricos. Quem deve pagar por essa crise são exatamente as grandes empresas e os estados capitalistas. Era um pouco isso, e a gente segue conversando.